Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje, continuando nosso curso. Estamos aí na segunda aula do módulo 5, né? Hoje, continuando o tema obsessão, um tema muito importante a gente entender os processos que acontecem, né, da obsessão, é muito importante, mas antes vamos fazer a nossa preparação. Eu convido você agora a trazer o pensamento para o momento presente. Buscar uma respiração mais tranquila. Enche o seu peito de ar e solta. Respira. Comece relaxando seus pés agora. Relaxe seus pés. Vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas. Quadril. Relaxe seu abdômen. Seu peito. Relaxe toda a extensão da sua coluna. Seus ombros, braços. Relaxe suas mãos, cada dedo das suas mãos. Relaxe o pescoço e a nuca. Toda a extensão do seu rosto. Seus olhos e pálpebras. Sua testa. Seu couro cabeludo. Isso, relaxe. Relaxando assim seu corpo, sua mente vai ficando mais tranquila, mais leve, mais serena. E a sua mente mais serena te ajuda a se conectar no momento presente, no agora. E também sintonizar com a sua essência, com essa sua parte que é divina, sua verdadeira essência, conectando-se a você mesmo. Talvez você visualize lá no íntimo da sua alma, no fundo do coração, uma pequena chama, essa luz que é sua. Então você agradece. Agradeça por mais esse dia de oportunidade. Agradeça pelo teto que te abriga, pelo pão que te alimenta. Traga a gratidão no seu coração agora. Agradeça pelo convívio com tudo que você tem, com todas as pessoas que você ama, que ainda estão perto de você. E usando a gratidão, você vai fazendo essa sua luz íntima, essa sua luz interior ir crescendo, aumentando cada vez mais. E você vai irradiando agora, aumentando, aumentando, até que a sua luz envolva todo o seu corpo. Você se auto-ilumina, mas você continua agradecendo, entrando agora em contato com Jesus, com a espiritualidade, com seu anjo guardião. Você agradece a Deus por tudo de bom que você tem. E essa luz aumenta ainda mais. Ela expande, envolvendo não só o seu corpo, como todo o ambiente em que você se encontra. E assim, envolvendo todo o ambiente, irradiando de você, como se você fosse um pequeno sol. Você irradia essa luz, iluminando tudo à sua volta. E a sua luz irradiada se conecta com a luz do colega. E cada um de nós aqui presentes
seja fisicamente, virtualmente ou espiritualmente. Vamos irradiando nossas luzes e nos conectando uns aos outros. E também a espiritualidade que nos acompanha, que nos coordena e nos dirige durante os estudos, formando uma linda corrente de luz. E nessa corrente de luz, nós vamos então nos restabelecendo, trocando recursos. Uma sensação de plenitude vai tomando conta de você agora. Cada um conectado um a uns aos outros, olhando. Tenha Jesus, recebendo dele esse amor infinito que ele tem por cada um de nós. E então, para agradecer ainda mais, nós oramos a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira mais uma vez, enche o peito de ar e solta, e vai retornando agora, tomando consciência do seu corpo, você volta para ele aos poucos, percebendo seus membros. E assim, quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, pessoal. Irradiados, conectados e preparados. Boa noite para quem entrou durante a irradiação. Sejam bem-vindos. Alô, meu irmão Mandara. Que bom te ver aqui. Seja bem-vindo. Boa noite, Wellington. Boa noite, pessoal. Alô, meu irmão. Prazer enorme estar aqui com você, viu? Bom demais você estar aqui. Bom demais você estar aqui também, Karina. Olha lá. Oi, Thaís. Oi, tudo bem? Joia. Vamos lá, né? Bom, a dupla dinâmica que ficou de trazer um caso de obsessão para nós ainda não chegou, né? Enquanto eles não chegam, alguém fez essa análise aí dos pensamentos, conseguiu perceber ali uma influência ou não durante a semana? Como foi? Alguém fez? Eles aproveitam, Lucas? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não? Pode falar, Dani. Nos últimos 20 dias, eu tenho uma relação assim, difícil no serviço. É algo que me levou a pensar muito, meditar muito. E eu percebi que eu ficava pensando no assunto, inclusive durante um certo período, tentando encontrar uma alternativa para o problema. E eu percebi que eu estava pensando demais nesse assunto, considerando um lado negativo. É uma tendência que a gente tem, né? É. Aí eu ficava pensando e comecei a pensar em consequências que poderia ter em relação à situação. E aí eu percebi que eu estava indo no lado negativo. E aí, quando eu percebi, eu comecei a fazer força para mudar a minha forma de encarar o assunto. Primeiro analisei, pensei, cheguei à conclusão de que o caminho que eu tinha que tomar era um, que não existia outra alternativa. E eu comecei a perceber que eu estava ficando com ideias negativas e que aquela situação estava me incomodando muito, como
geralmente as coisas não me incomodam. Aí eu comecei todo dia, à noite, na hora que eu chegava do serviço, abria o Evangelho, fazia uma oração e sempre que a ideia negativa, eu começava a pensar naquelas ideias negativas, eu falava assim, Não quero. esse não é o caminho, e eu não posso ficar pensando dessa forma, porque eu, de alguma forma, estou me prejudicando e estou me prejudicando também a outra pessoa, se a minha ideia é negativa. Ao invés, e comecei assim, uma luta dentro de mim para emitir ideias positivas, de rezar para a pessoa que gerou a situação. E foi uma luta, contra a gente mesmo. Se você não lutar contra as ideias negativas, elas vão te dominando, né? Chegando devagarinho, e quando você vê as outras coisas positivas, normais da vida no dia a dia, você deixa de enxergar o valor dela. E você fica concentrado só naquela ideia negativa e naquela ideia de sofrimento, de conflito. Não era bem um conflito. O que eu tinha que fazer era alguma coisa que eu não gostaria de fazer. Mas eu tinha certeza absoluta da decisão que eu precisava tomar. Não existia outro caminho, certo? Aí eu fiquei mais ou menos uns 10 dias. Olha aí. Vivendo essa situação, a ponto de chegar a uma hora, ficar só pensando nisso. Ah, gerou a fixação mental. Começou a gerar uma fixação mental. Tá vendo, gente? É ali, ó, nesse detalhe, que ela conseguiu enxergar e por isso ela cortou o processo. Nessa luta que ela fez dela com ela mesma, né, de parar de aceitar os pensamentos negativos, porque a situação já tinha começado a instaurar uma fixação mental e ela praticou orar e vigiar e ferrenhamente, arduamente, conseguiu cortar o processo. Se ela não tivesse praticado orar e vigiar, instauraria ali um processo de obsessão. Inclusive, E provavelmente estaria com isso na cabeça ainda e provavelmente estaria discutir com a pessoa. E ter um conflito aí. Não ia, não. Pensando negativo? Não? Será que não? Ela é que foi a pessoa, vamos assim, ser prejudicada. Ah, ela que foi prejudicada, entendi. E teve um dia que eu prejudicada assim, né? Por responsabilidade dela. Foi alguém que prejudicou, ela se prejudicou. Por escolha dela, ela fez algo que trouxe uma consequência. Uma atitude que gerou uma consequência. Certo, entendi. Teve um dia, eu deitei e fiquei com essa ideia, certo? E eu não conseguia dormir. E eu tinha lido o Evangelho. Aí tem acho que é Salmo 23, que tem uma expressãozinha, que eu dei uma mudada nele e fiz um conjuntinho de palavras que tem muito significado para mim. É aquele, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará se me conduzir. Aí eu dei uma mudada aí. Mesmo que eu caminhe das sombras, ou as pessoas falam das sombras da morte. Eu prefiro repetir para mim das sombras e da morte. Uhum. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, certo? Então, em determinadas situações, eu repito isso para mim com convicção. Aí, fiquei quietinha, assim, deitei, comecei a respirar fundo e fui repetindo. Não deixando nenhum outro pensamento vir à minha cabeça. Aí eu dormi. Excelente. É assim mesmo. Seu Gladson. E aí, cadê esse parceiro? Então, né? Mas você trouxe o caso? Ontem, mas não. Você trouxe o caso da obsessão para nós? Trouxe? Quiser contar? O caso, acho que um pouco você conhece. Aquele amigo da pessoa tem 7 meses, né? Ah, legal. É uma história bem assim, recente. E
vem de algum tempo, mais ou menos 5 anos atrás, quando tudo começou. A gente, na juventude, na nossa juventude, a gente recebia muito aquelas, aqui no Legionários do Bem, isso. Sei. Minha avó sempre pedia receitas lá, quando a gente não podia presencialmente, pedia receitas. Então sempre vinha que a gente tinha que estudar a mediunidade e possivelmente uma obsessão posteriormente a partir dos estudos depois bem frequentados. Sempre vinha o tempo, bem frequentados, como você fala. Uhum. E assim, a minha avó sempre trouxe a gente dentro da doutrina. Minha avó foi uma grande amiga do Chico Xavier, que era das casas. E então ela sempre trouxe a gente na doutrina espírita desde que nascemos, né? E ele foi um caso atípico também, que a minha avó sempre vai, procura, está vendo demais esses espíritos, vocês têm que andar atrás. A gente da juventude não liga muito, né? Então, mais tarde, agora, recentemente, quando aconteceu um problema sério na vida dele, né? A primeira forma que ele tentou foi o suicídio. Mas ele sabia das obsessões. Ele tentou mais de uma vez ou foi só? 4 vezes. 4 vezes. Então, assim, eu falava muito com ele, no dia que você desistir de suicidar, no dia que você vai embora. A gente conversa mais que a boca também, né? Aí, só que assim, sempre eu vim acompanhando nesses quase 3 anos, mais ou menos, tentativas, que era eu que tinha que dar o socorro, meu irmão, a família viu nas costas. Sei. Os pais já eram desencarnados. E com isso, então, assim, acarretou tudo isso. Morava sozinho, chegava a posse de quando a gente ia buscar no hospital, depois que já tinha acontecido, muitas vezes chegava porque alguém ligava, bem que aconteceu e tinha que sair correndo, né? Então, muitas das vezes o hospital falava, não pode ficar sozinho. Só que ele não aceitava ninguém me ajudar. Eu sabia que aquilo era obsessão. Só que pessoas que não entendem, você não pode ficar falando muita coisa, só vai te chamar de doido também, igual o outro estava lá. Aí, conversava muito, ele falou, você tem conhecimento. Eu mais de 300 livros escritos, vocês têm mais conhecimento do que eu, você leu muito. Sabe o que vai passar do outro lado? Não é só desligar daqui para resolver os problemas. De lá que vai começar. E mais a cabeça não ajudava. Então, assim, tentei trazer aqui para cá várias vezes. Os outros centros que eu ia levar no Bezerra de Menezes, comecei a frequentar os sábados, para levar ele nos tratamentos. Fui 3 meses seguidos, todos os sábados com ele. Melhorou, virou outra pessoa. Aí eu não pude mais aos sábados, por outros tipos de trabalho que tinha que fazer, não dava para ir naqueles horários. Largou tudo. Você parou de ir, ele parou também. A obsessão começou de novo. E assim, ele não me relatava muitas coisas, mas ele falava que tinha visto que estava vendo coisas falando na cabeça dele, queria vingar muito das pessoas. De onde ele trabalhou, porque ele perdeu o emprego de 26 anos, né? Uhum. Era concursado. E esse foi o gatilho, não foi? Para ele? Quando ele perdeu o emprego, ele foi decaindo, né? Sim. E aí, não mais trabalhar, a cabeça não ajudava, e começou a psiquiatra, começou a tomar aquele aprazolam com outro fortíssimo da vacinação. Muitas das vezes eu tinha que sair de casa no meio da noite para recolher na rua, que tinha tido loucura e foi por causa dos outros. Nossa. E pessoas na rua, às vezes, certo, via meu número no celular dele, chamava, tinha que ir lá ajudar. A tia dele mesmo também foi uma das pessoas que eu pedi ajuda para a família, porque eu falei, qualquer decisão que alguém tenha que tomar, a família tem que tomar na frente, né? Sim. Igual as duas últimas, o último tentativa de suicídio foi mais grave, né? Tomou muito veneno, muito remédio para a cabeça e vinho junto. Nossa. Então, quem me ligou já foi aquele pessoal do hospital da área que cuida da assistência social. Me ligou, eu estou trabalhando, a mulher me liga, quer falar com o Glécio? Eu falei, pois não. Eu estou aqui com o senhor Fernando aqui. O que ele aprontou dessa vez? Eu já estou sem paciência, eu já estou pegando um pouco. Já é tão reincidente, né? A primeira vez eu cheguei no Marcão, eu falei, eu vou te dar uma surra. Todo mundo me olhou, mas eu nem vi o que eu estava falando. E era assim, mas eu fiquei gente de muita liberdade, muita amizade, né? E eu falava, você tem conhecimento das coisas que você está fazendo. Aceita que dói menos, isso vai passar. Vai dar continuidade nas suas coisas, você vai erguer isso aí. E para todo mundo da minha família, de portas abertas, você sabe que a nossa família, a minha família e a sua família. Embora a sua não quis saber mais disso.
Só que a obsessão era tão grande, tão grande, que ele não conseguia ver quem estava estendendo os braços para ele. Entendeu? Ele tem umas pessoas que trabalham, tem muita gente boa com ele. Então, no último tentativa de suicídio, eu falei, eu já não sei mais o que faço. Aí eu cheguei no irmão dele e falei, você toma atitude? Vamos no sanatório. Eu tive que ir lá no sanatório, reunião de médico, né? O médico estava me olhando, você é da família? Não. Muitas das vezes o médico chegou em mim, não, você é da família, a gente não pode falar nada. Falei, bom, se vocês têm meu telefone aí, é porque ele confia em mim, eu tá aberto a falar. Sim. Eu não posso tomar uma decisão que venha ter que fazer, igual no último caso. Talvez tá nos casos tem que fazer uma cirurgia bem tensa. Né? Mas assim, a espiritualidade também ajudava muito que eu conseguia sempre catar o irmão dele, porque ele só teve um irmão. Nas horas mais difíceis de tomar decisão dentro do hospital do que fazer, o dia que eu quase vi ele morrer na minha frente. Eu achei o irmão dele para tomar decisão. Talvez teria que fazer uma cirurgia dele para ver o aparelho digestivo, de tudo que ele fez. Mas não deu nada. Isso foi em outubro de 2022. Quando chegou em agosto, agora que ele já tinha desistido, não vou mais fazer isso, e realmente percebi que ele não queria mais fazer, né? E chegou em agosto, ele amanheceu um dia, deitou normal e amanheceu todo inchado, assim. A bochecha que emendou com o pescoço, cheio de hematoma. Aí já levaram ele para o médico de novo, o hospital, como sabia no caso do hospital, eles registram como tentativa de tirar a vida, né? Eles deixam tudo protocolar. Fizeram toda uma pesquisa, um levantamento para ver se era um suicídio por enforcamento, devido àquele tanto de hematoma, mas ele ficou tudo roxo. Uai. Eu deletei as fotos esses dias que eu tinha que pegar um pouco. Então, o hospital falou, olha, ninguém sabe a causa, mas tentativa de suicídio, não foi injetado nada. De repente, apareceu isso nele? Aparentemente, até o primeiro laudo que deram, sendo uma hemorragia interna do que já vinha tentando passar. O corpo fez a leitura agora, né? Foi reação de tudo que ele já tinha. Aí ficou 14 dias, aquilo foi diminuindo, desinchou bastante e tal, deram alta para ele. Ficou 2 dias em casa, aí não podia nem esbarrar em nada, porque o sangue não parava. Não coagulava. Ele teve diabetes? Não. Não. Ficou 2 dias em casa, e eu fui levar o almoço para ele, você leva lá. Eu cheguei lá e todo manchado de sangue, eu falei, vamos para o hospital agora. E era nervoso. Até que a sobrinha dele, graças a Deus, chegou logo após que eu saí, insistir, e não quis dizer que eu não posso fazer nada à força. Porque os médicos terem acesso, levar ninguém à força. Aí a sobrinha dele conseguiu levar ele, chegou lá, ficou mais 14 dias. Sempre eu estava no hospital, levando as coisas, conversando, com o telefone, acompanhando tudo. Ele teve a minha família como família dele. Aí quando chega no 13º, 14 vezes, liberam para não pegar infecção. Eu estive lá e estava me contando no hospital. E ele estava com uma infecção, tanto antibiótico quanto a infecção podia matar ele. Então o antibiótico era 5 dias. Nossa. Disso a médica falou que não podia passar, que podia acabar com o organismo dele. E se não resolvesse, aí era bem grave, porque é uma bactéria que chama bactéria da carne da loja da bochecha, por isso que ele inchava, matava, e por dentro dava hemorragia. Entendi. Então, ela falou, o último caso é o coração. Ela vai no coração, ele vai naquele órgão que é igual da bochecha da carne. Então, deram alta para ele mesmo com essa história, e 2 exames estavam em Belo Horizonte para serem entregues, para saber o que realmente era de fato. O segundo estudo dele era esse, a bactéria da carne. E deram alta para ele. Passou 5 dias, já combinado de buscar e pronto, sair em casa. Eu ligo para ver se ele estava pronto. A sobrinha dele tinha acabado de entrar naquele ponto. E falando que ele estava morto. Achou ele morto. E a gente teve com ele no sábado. A gente passou lá no Rio. Foi no dia da nossa sombra que ele participava. E a gente foi levar para ele, porque ele não foi naquele dia, naquele último sábado, de vida dele. E ele estava já meio inchado, eles quiseram levar no hospital, não vou. E ele era muito assim, você falasse, não, já está sem insistir muito. Mas eu pensava, né? Tá normal, vai melhorar. Eu ligo por irmão dele, não, ele vai conseguir, eu acho que. Só que não foi. No domingo ele amanheceu.
Que triste. E a gente pensando que seria um suicídio. Aí eu cheguei lá, na hora eu não acreditava, sabe? Na hora que eu olhava no celular, eu liguei errado, se deve ser engano. Aí liguei pro meu irmão, falei, vamos lá comigo, porque eu acho que isso é mentira, mas chegava na porta comigo que a gente olha isso aí. Só que quando eu chego, né, que é tanto de polícia, que é tanto de gente lá na porta, né? E aí a família apareceu, né? Aí aparece. Aí eu já entrei assim, todo mundo esperando, só eu entrar. Parecia que eu era, não sei o que era, né? Todo mundo viu. Você era o familiar mais próximo dele. Aí o irmão dele já com aquela cara contra nós, na hora da gente pensar. Aí ele falou, vai lá no CBE, entra lá. Eu falei pra ele que você conversou. Ainda mais tudo do que eu tô pensando. Ele, a polícia já olhou, porque acha que não. Falei, tá, mas na hora você não sabe o que você fala, né? Porque tinha conversamento devagar, porque tinha polícia aberta, você de volta porque a gente perde a noção. Você lembra do histórico de tudo que você viveu, porque a família não fez nada. Aí as emoções vêm à tona, né? E pode vir Aí raiva. o irmão dele vira e fala, inclusive, ele mandou uma socorro para você. Com aquele cardia, que é cardíaca, se ela ouvisse áudio, ela ia morrer, por isso mandou pagar. Eu falei, não faço muito tempo. E a mulher, ela chegando lá também, lá no meio, assim, na hora você vai falando, né? Você Mas, ficou assim, nervoso. Eu tava né? lá conversando e não acreditava. Não tinha caído a ficha ainda. Então, assim, o que levou tudo a isso foi a obsessão do que ele ficou tão preso. Ele queria muito. Os sonhos dele eram destruir as pessoas que trabalham fez a maldade. Que ele jogou a culpa nessas pessoas que, por causa delas, ele perdeu o emprego. Ele também, entendeu? Então, ele nunca quis me contar ao certo 100% tudo que aconteceu por quê, de todo o processo que ele estava travando. Acho que ele tinha vergonha, alguma coisa, não sei. E eu também nunca cobrei isso, porque eu sei que tocar naquilo era uma ferida e desencadeava mais aquela raiva também. E por mais que eu falava, larga isso, vamos sempre, eu estou estudando, está muito bom, a gente consegue lidar com isso, com os desafios. A gente tem onde passa, né? Sempre tocando esse teor de conversa, para mim, você não queria, ter que fazer tudo lá para frente. Muitas vezes. Tinha até falado, se eu não der tempo, eu saio de serviço em cima da hora, eu já vou, te mando o Uber, você vai, na mão, te mando o Uber de volta. Mas vai, não deixa. Eu pisei, ele abandonou, não foi, né? E ajudou muito quando ele foi. Mas a obsessão pela vingança foi tão grande, e ele se esqueceu dele, aquilo consumiu ele, e quando ele via que não estava mais certo, às vezes porque tinha em mente, às vezes de vingança, mas que ele não fazia era nada, mas só na mente, aquilo acabou com ele. E se entrou nos remédios de cara para trás. Chegar a tomar esses outros bem, 4, 5. Tinha dia que ele me ligava, eu ligava sempre. Tinha dia que ele sumia na quinta, no domingo à tarde ele me ligava. Ele falou, nossa, que dia que é hoje? Dormia 3 dias. Quinta-feira, hoje é Nossa! Então era assim, desse jeito. Meu Deus. Deus. Na cabeça, começou a ter epilepsia. Mexe demais com o sistema nervoso esse tanto de medicamentos. Então, assim, num ponto, eu acho que a gente não diz que isso é um descanso, né? Eu sei que a missão dele. Mas como por 30 dias ele deu uma mensagem aqui na casa, né? Falou para mim que sabia que eu não ia acreditar às vezes na mensagem, porque a gente sempre conversou sobre isso. Mas que ele teve a permissão e que quem salvou ele na hora do desligamento, que foi muito abrupto, porque nem ele entendeu o que aconteceu com a minha avó. Porque a intenção dele foi de ir em cima de mim na hora de socorro. E a minha avó entrou na frente, não, você não está fazendo. E ela que resgatou ela. Ele teve essa bênção aí ainda. Aí ele fala, pedindo desculpa, que a gente foi a família. Ele devia também ter amado mais a família dele. E por momentos agora, por um período, por um tempo, ele vai passar no tal. E quando ele tiver a liberdade, Isso que você falou é exatamente isso. Então, isso não Que é considerado suicídio. a causa final da morte dele, no laudo médico, não. Não, assim, Mas gente, para a espiritualidade, foi. Ele tentou 4 vezes contra a própria vida. E ele desencarnou em consequência dessas atitudes dele, entendeu? Então foi. Foi suicídio.
No laudo médico dos encarnados, não está como suicídio. Mas foi. Involuntário agora, né? Involuntário, porque ele porque ele não causou com as próprias mãos, ele já tinha causado lá, mas agora ele não estava na cabeça de fazer. Agora não. E talvez por isso ele teve o mérito de receber a ajuda da vozinha. Porque ele não quis. Naquele momento ele não quis. Eu considero involuntário. Pode ser. E isso que ele falou, gente, da questão da vingança, isso é muito sério, porque é uma das principais causas. A gente vai ver as causas da obsessão hoje. E a vingança é a primeira delas. É a primeira. Como ele estava vibrando na vingança, ele abriu porta, né? Para os obsessores que também vibram na vingança, e abriu porta para eles, tiveram acesso a ele, e ele foi ladeira abaixo. A situação foi muito difícil, porque teve uma das vezes que eu achei mais piores que eu vi isso, assim. Foi um dia que, sábado, 6 da manhã, ele pedindo socorro, porque estava na rua, não sabia onde que estava. Se você não sabe, eu não vou te achar, então. Né? Porque... Como é que eu vou te achar? Mas aí fui na porta da casa dele e estava sentado lá de fora. E ele não estava sabendo onde estava. Do portão, tava... Nossa, mãe de Deus. Ainda Deus. coloquei ele dentro do carro, porque ele falou, não, eu estava lá na minha tia. Eu acho que minha chave ficou lá em paz, eu deixei na casa da doida. Aí chega lá, eu falei, cadê seu celular? Não sei, eu perdi. Tudo escolado, os braços, pernas. Gente. Isso é pronto. Ninguém sabe o que falar. Eu já vou dar uns tapas para me acordar. Não sou meio atrapalhado assim, não. Mas na hora a gente pensa, já vem tanto acontecendo tanta coisa. E aí depois eu voltar para frente, eu estou estudando da vida. Mas aí na hora passa depois, e a tia dele vai e minha sogra, porque ele ligou do meu celular para mim. E ela falou assim, se você estiver na minha porta, eu vou chamar a polícia. Eu falei, o que você está falando? E o som do meu celular conectado em casa. E ele usou o meu celular. Então não teve como ele esconder o que aconteceu. Ele quebrou a cachaça tudo. Nossa! Eu não dormi, sabe? Vizinho do condomínio me chamava. Ele entrou lá e brigou com ela. Ela deve ter abrido a porta para pôr ele. Disse que jogou as roupas guardadas no chão. E ele foi de... Meu Deus do céu. Eu te digo, não, mas não, gente, ou ele é doido ou ele é doido. Eu não sei, porque estava dois. E eu fiquei só calado. A hora que ela falou assim, se você estiver na minha porta, eu vou chamar a polícia. Eu falei, Fernando, se você chamar a polícia aqui, eu te dou uma surra de fazer pra casa. Porque eu dou junto, você vai pra casa. Porque eu nunca me envolvi com essas coisas. Olha aqui que ponto você está me fazendo chegar aqui com você. Daqui a pouco vai sair conversa que eu tô te dando conversa. Essa é cúmplice. E ele falando meio enrolado, sabe? A gente fica, você fica até assustado. Chegamos na porta da casa dele, tava aberto. O portão estava aberto. Aí entrou para dentro. Aí depois ela até me ligou para pedir desculpa. E realmente foram coisas assim, que ele, de verdade, aí que perde serviço, ele deve se sentir muito. Você vê a que ponto chega, né? A que ponto E chega. era um rapaz super carinhoso, né? Tudo que podia fazer de bem, tanto para os animais e para as pessoas ele fazia. E assim, só que infelizmente a obsessão bateu com força. Infelizmente, foi uma história de final triste, né? Infelizmente, veio a cabo, ele não sobreviveu. Tá vendo como é perigoso, gente? Como é perigoso o que a gente faz com a nossa mente. O que a dona Sandra falou é muito sério. Por isso que essa primeira tarefa desse módulo foi essa, da gente analisar o nosso pensamento de novo, para prestar atenção, porque ali você pode detectar ali uma possível obsessão começando. E olha o que aconteceu do amigo do Gledson. Ele era obsessão, subjugação, ou ele era médium ostensivo e não desenvolvia? Não, ali é tudo, Glaucio. Junta tudo. Junta a mediunidade desequilibrada, junta o desequilíbrio emocional e mental do desejo de vingança por uma coisa que ele não aceitou que aconteceu com ele. E isso, todas as portas foram abertas para estabelecer uma obsessão séria ali. Entendeu? A ponto dele, imagina, você tentar suicídio 4 vezes. Essa obsessão dele parece que era ele com ele mesmo. Às vezes nem tinha espírito. Ali tem. Aproveitar, mas não que fosse obsessão.
Tem, com certeza tem. Pode ter começado numa auto-obsessão, pode ter começado, mas uma vez que Desejo de vingança. uma vez que ele abriu as portas, aí tá assim. Nós estamos nos acotovelando com espíritos o tempo todo, gente. A obsessão acontece assim fácil. É só a gente ser invigilante, acabou. Então vamos fazer o seguinte. Não são meus. Aproveitando que você falou isso. Estou aproveitando que eu tenho vontade de fazer pessoa. A pessoa me fez muito mal. Eles estão aqui na minha cabeça, de pegar essa pessoa. E eu falando assim, vou pegar ela fora do hospital. Porque daí pessoas mentiras. Pegar ela fora do hospital. Então vamos fazer o seguinte. A gente. Eu sei que isso é uma obsessão, mas eu sei que eu não posso fazer isso. Eu tenho consciência disso. Mas eu sei que estão me assoprando. Tá. Eu sei que não é isso. A gente combina de se trazer esse caso para a gente na próxima aula, tá? Não, na próxima aula eu quero falar sobre. Teve 2 casos de suicídio no hospital. Eu lembrei do Chico Xavier, o Divaldo, né? A partir de 24 a 26, né? Ano que vem será o ano, mas já começa 24 a 26, né? Do suicídio, a pandemia, né? Lá começou casos de suicídio que vocês não estão sabendo que lá estão abafando para não dar. Então, mas aí você traz para a próxima aula, senão a gente não toca o conteúdo aqui, tá? Gente, seguinte, lembrando que a gente falou na semana passada, né, da obsessão, que a obsessão, ela, primeiro, tem aquela questão do processo da vibração, da faixa vibratória, e ela é estabelecida através de uma reciprocidade, ou seja, eu só sofro a obsessão de alguém se eu vibrar na mesma sintonia que aquela pessoa. Se eu abrir portas, se eu permitir que ela tenha acesso a mim através da minha faixa vibratória, reciprocidade. Isso é muito importante, a gente ter isso na cabeça. Porque às vezes fica difícil saber quem é o obsidiado e quem é o obsessor. Né? Então a gente viu os conceitos da obsessão, as palavras, né? O significado da palavra obsediar, cercar, né? Assédio. O que é um obsidiado e o que é um obsedado, a gente viu tudo isso. Hoje a gente vai falar das causas da obsessão. E foi excelente o caso que o Gladson trouxe, porque o primeiro é a vingança. Uma das primeiras causas, né, que startam esse processo obsessivo é a vingança, o desejo de vingança. Então, as causas elas estão ligadas diretamente no motivo, na necessidade do espírito, seja ele encarnado ou não. Tá? Então, qual faixa ele está vibrando? O que ele está desejando para ele ali? Onde ele está fixando as suas ideias, seus pensamentos, causando a fixação mental? Começou igual com o amigo do Gladson. Ele começou com o desejo de vingança por ter perdido o emprego, os colegas, enfim. Ele colocou a culpa daquilo nos outros e foi alimentando esse desejo de vingança. E isso foi aflorando, aumentando, aí pronto. Pode ser, como a Glaucia falou, será que não era uma auto-obsessão? Pode ser que no início ali ele começou, eu vou me vingar. Ele com ele. Mas não demorou muito. E eu te falo, pode ter demorado instantes para já vir começar a aparecer os obsessores, aí já aparece um inimigo dele do passado, se conecta a ele, porque estava querendo vingança dele, entendeu? Um inimigo que já queria se vingar dele, ele vibrou na vingança, conectou. É mesmo que eu te chamar, vem, estou te esperando, entendeu? Conectou. Então, um dos principais motivos. E às vezes essa vingança pode ser um longo processo, um ciclo de desejo de vingança, de reencarnações e reencarnações. Isso é muito comum, gente. Às vezes a pessoa ela desencarna e o desafeto dela fica encarnado. Eles continuam alimentando o ódio. Aí, de repente, as que desencarnou reencarnam, o outro desencarna. E os dois continuam alimentando o ódio. É cíclico. E pode acontecer de durar milênios esse desejo recíproco de vingança. Olha a reciprocidade.
senhora ia falar? Pode falar, dona Sandra. Não, eu ia exatamente falar. Você está falando da vingança. No caso dele, é a vingança da pessoa, foco. Mas tem a vingança do outro lado Do espírito também, né? Com certeza. E a história que eu vou contar é exatamente a vingança no sentido contrário, entendeu? A vingança de um grupo enorme de espíritos querendo se vingar de uma pessoa que está encarnada. Então, quer dizer, a vingança é um fator muito forte. Muito forte. De todos os lados. Muito forte. Tanto de quem quer se vingar, seja ela espiritual ou encarnada, tanto quanto da pessoa com a qual se quer vingar. Por quê? Quando você pensa em vingança, o que você está pensando? Você está pensando no amor? No carinho? É ódio mortal. A vingança, ela nasce de um ódio inconformado, de uma inconformação de uma situação com alguém que alimenta um ódio muito forte, e esse ódio muito forte leva o desejo da pessoa a fazer o mal para revidar, né, tudo aquilo que ela sofreu. Então, a vingança, ela tem a base no ódio. Então, é o principal motivo. Vibrou no ódio, na vingança, pode escrever que você está obsedado, ou obsediado, obsidiado. Certo? Então, muito cuidado, viu? Quando alguém fizer mal para você, mesmo que seja aquela coisa de leve, assim, você me paga, já é vingança isso. Só de você falar assim, você me paga, já é um desejinho ali de vingança querendo nascer. E se você deixar, ele vai aflorar. E aí o bicho pode pegar. Feio. Inveja também. Lembra lá atrás que a gente falou sobre os tipos de médios segundo as suas qualidades morais? Aquilo que a gente viu lá atrás, daquele quadro dos médios segundo as suas qualidades morais, está ligado diretamente a esse quadro aqui das obsessões. Se eu alimento as imperfeições da alma, se eu alimento essas vicissitudes da alma, eu estou vibrando numa frequência baixa. Quem vibra numa frequência baixa são os espíritos maus ou inferiores, sofredores, que também estão vibrando nessa frequência. Então, eu estou abrindo ali conexão com eles. E com certeza vai ter um ou outro ali que vai querer se vingar de mim. Gente, quantas reencarnações você acha que a gente tem? Desculpa o termo que eu vou falar aqui agora. Mas é cagada demais. A gente fez muita besteira por muito tempo. A gente tem inimigo de sobra, gente. Nós estamos na nossa melhor. Na nossa melhor versão. Então a gente tem inimigo de sobra. Se a gente vibrar na vingança, o que não falta é gente querendo descontar, revidar o que a gente já aprontou. Entendeu? Não falta. Então a inveja também é uma das causas. Né? O que acontece ali? Também envolve o ódio. Porque a pessoa está sofrendo, sabe aquele que não aguenta ver o outro bem? Aquela pessoa invejosa, que ela sofre porque ela está num processo difícil ali, que ela está pagando por consequências de escolha que ela fez, e ela está sofrendo, aí ela não aguenta ver o outro feliz. Aí dá inveja. O que é a inveja? Quando que eu sinto inveja do outro? A gente já falou sobre isso aqui. Qual é a causa da inveja? A origem da inveja? Você sabe? Lembra? Vocês lembram? Hã? É quando a pessoa não consegue. Isso, quando a pessoa não tem a capacidade de ter ou ser do jeito que ela vê o outro, sendo ou tendo. Então ela se sente incapaz. Então, os sofredores, eles veem as pessoas felizes, se sentem incapazes de ser felizes. Como é que pode ele ser feliz e eu não? Não, vou fazer ele sofrer também. É aí que nasce a obsessão. Entendeu? Ele vê a pessoa feliz, só o fato da pessoa estar feliz já é motivo de despertar a inveja, e a inveja faz com que ele se conecte àquela pessoa. E a hora que aquela pessoa dá uma brecha, ele gruda e começa a prejudicar essa pessoa para tirar ela daquela felicidade que ele não consegue atingir. Isso é muito comum.
é muito comum entre nós encarnados. Imagina também do lado espiritual com o encarnado, ou espiritual com o espiritual. Tá? Muito comum. Então, a inveja também é uma das causas. E interessante assim, esse caso que eu contei aqui, tô vendo a pessoa feliz lá, tô com raiva, tô sofrendo. E tô com raiva porque ela é feliz e eu não. Eu vou ficar todos os dias tentando me conectar, usando as pessoas à volta dela, se eu não consigo conectar com ela por causa da faixa vibratória, situações para que ela fique impaciente. Uma vez que ela perde a paciência, baixa a vibração dela, a armadilha está funcionando. Porque como que você pode ter certeza que eu sou feliz? Você tem inveja, por exemplo, o Elton tem inveja de mim, porque me vê sorrindo. Mas por que eu estou sorrindo? Você acha que eu sou feliz? Mas é a interpretação que a pessoa dá. Pode ser que sim. Só de eu te ver sorrindo, eu acho que você é feliz. Sim, se você é feliz, eu não admito isso. A minha irmã sorria o tempo inteiro. Ela tinha 26 anos. E ela cantava e sorria e pintava a unha todo final de semana. Ela era muito bacana. Então, todo mundo via ela, achava que ela era... Ela suicidou. Suicidou. Olha aí. Ela comprou um revólver, guardou 4 a 5 anos esse revólver. Como a gente nunca mexe em nada dos outros, minha mãe ensinou, essa caixa de presente ficou lá. Aí, minhas irmãs perguntavam, as mais velhas, por que você tem essa caixa, você não dá esse presente para a pessoa? Fica guardando esse presente aí até quando? Já tem tantos anos que esse presente está aí. Aí, um belo dia, ela deu um tiro no dedo. E era com você vê. Quer dizer, que ela, mesmo sorrindo, mesmo brincando... Era o que ela mostrava por fora, mas por dentro ela não estava assim. Por dentro ela não estava assim. Então, a gente nunca pode pensar que a vida do outro é melhor que a pessoa. Nunca dá para saber, né? Nunca dá para saber. Mas a gente vive tirando conclusões, a gente é mestre em julgar o outro, tanto para um lado quanto para o outro, tanto para o lado ruim quanto para o lado bom. A gente é mestre em ver uma pessoa bem, nossa, ela tá bem. A invejinha comigo. Não sabe, entendeu? Eu não falo isso aí, não, a gente entendeu? Não sabe. É assim. O que o outro passa. Nunca sabe o que está dentro do coração das pessoas, da alma da pessoa. Outra causa, covardia. Como assim, covardia? A pessoa está, como é que eu vou dizer? Ela está alheia a ser influenciada, presa fácil, eles aproveitam. Só porque ela é uma presa fácil. Só porque a pessoa ela tem pouco desenvolvimento moral ou pouco desenvolvimento intelectual, fácil de enganar, simplesmente porque ela é fácil, ela é uma presa fácil, e eles aproveitam para sugar as energias dela, dominar. Lembra que a base da obsessão é a dominação, né? Obrigar, subjugar o outro, fazer com que o outro faça o que você quer que ele faça. Então, a pessoa deu moleza no sentido de não ter condições de se defender psiquicamente, psicologicamente, intelectualmente, principalmente moralmente. Se ela é presa fácil, ela vai ser vítima de obsessão. Tem até um texto aqui, o Livro dos Médiuns, o item 245 do capítulo 23, ele fala assim: um desses últimos que subjugava um moço de inteligência muito limitada, interrogado sobre os motivos de sua escolha, nos respondeu: tenho uma necessidade muito grande de atormentar alguém. Uma pessoa razoável me repeleria. Eu me ligo a um idiota que não me opõe nenhuma virtude. Primeiro ponto, lá quando fala subjugava, a subjugação é a forma mais séria de obsessão. É a obsessão mais profunda, que domina até fisicamente a pessoa. A gente vai falar sobre isso depois. Segundo, olha quando ele fala ali, se fosse alguém razoável, tivesse uma inteligência razoável, me repeliria. Ou seja, me impediria de eu fazer o que eu quero. Como é um idiota que não me opõe nenhuma virtude, aí é questão moral. A pessoa também não tinha nenhuma qualidade moral, nenhuma virtude para poder se proteger daquele vampiro ali,
Entende? Então, como ele não me opunha em nada, aproveitei. Pra vocês entenderem isso, é a mesma coisa você pensar assim. Você tem uma loja e se deixa exposto os seus produtos mais caros, bem na frente da loja. Aí passa um indivíduo que é um ladrão, que ele costuma roubar, ele viu oportunidade, o que ele vai fazer? Na hora. É a mesma coisa. Aqui, no caso, é uma obsessão. O que o obsessor vai roubar da vítima? As energias dele, vai controlar ele. No caso que eu citei, é um lado, vai roubar um objeto, um produto. Mas aqui é a mesma coisa. Aproveita a oportunidade. Então, a covardia é uma causa séria de obsessão. Porque eles são covardes, viu? Que a pessoa é presa fácil, vai lá e Só até falou, ocasião domina. faz o ladrão. Hã? A ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o ladrão. No caso aqui, faz o obsessor. Tá vendo? Isso nos remete, né? Mais ainda a importância de buscar conhecimento, instrução e reforma íntima. Tá vendo? Se a gente ficar alheio, gente, a gente é prato cheio. Prato cheio. Outra causa, não podia ser, deixar de ser, né? Orgulho. O orgulho, como o próprio Evangelho fala, orgulho e egoísmo, as piores chagas da humanidade. Né? O orgulho em si é uma imperfeição muito séria, né? E a mais séria de todas, porque a pessoa orgulhosa, ela se vê melhor do que os outros. Né? E ali o orgulho vem vaidade, vem todas as consequências disso. A pessoa orgulhosa, que ela se acha melhor que todo mundo, dona da razão, às vezes o espírito obsessor, vamos pensar aqui, espírito encarnado, tá? Para entender a obsessão por enquanto. Depois a gente vai ver que esse processo aí pode ser diferente. Mas vamos pensar aqui, espírito obsediando uma pessoa encarnada. O espírito orgulhoso, o obsessor orgulhoso, ele tem que ser o dono da verdade. Ele tem que ser o dono da razão. Então, se os outros pensam diferente dele, eu não vou permitir. Ela vai ter que fazer o que eu quero, porque eu que sei. Nem sempre são espíritos maus, mal de querer fazer a maldade. Às vezes ele não tem intenção de fazer o mal, prejudicar, mas na intenção dele de dominar pelo orgulho, ele prejudica, percebe? Nem sempre ele quer maltratar, fazer mal, mas ele quer dominar, porque ele é o dono da razão. Sabe? E ali, nesse caso, é onde acontece a mistificação, por exemplo. A pessoa está indo num caminho, ele não vou permitir, não. O que é isso? Não, você vai fazer do jeito que eu quero. E aí, sabe que a pessoa acredita, por exemplo, em uma pessoa, numa personalidade. Eu acredito em Eurípides Barçanufo. Se Eurípides Barçanufo falar para mim, eu vou fazer. Aí ele se faz passar por Eurípides Barçanufo para convencer e manipular e obsediar aquela pessoa. E a pessoa, como ela não vai ter defesas, porque ela também é orgulhosa, reciprocidade, ela também é orgulhosa, ela vai achar, nossa, olha como eu sou um médium valoroso, olha, o Eurípides vem falar comigo. E é um obsessor mistificador, enganando aquele médium, que é orgulhoso também. Percebe? E ele está sendo manipulado. O orgulho também é uma das grandes causas da obsessão. Escrevinhação. Alguém já tinha ouvido falar dessa palavra? Eu já ouvi. Já ouviu falar, Dana? Eu não sei o que significa. Escrevinhação. É engraçado, tem uns termos, né, que eles traziam pra gente. Kardec trazia. Escrevinhação. Esse termo, ele está mais ligado à obsessão voltada para a escrita, tá? Para a escrita. Por isso, escrevinhação, de escrita, de escrevinhar. O que significa isso? São aqueles obsessores que conectam no médium também, ele é um médium orgulhoso e tal, ele acha que só conecta com
espíritos melhores, tal, para escrever textos muito rebuscados, palavras muito rebuscadas. Lembra da gente falar de analisar a mensagem pela forma e pelo fundo? O médium que está sofrendo escrevinhação, ele tem uma mensagem de uma forma maravilhosa. É um diamante. Palavras muito bonitas, muito bem escrito, aparentemente bem escrito, porém textos muito extensos, longos, que não falam nada com nada. Não ensina nada, e às vezes são mensagens que vêm causar desavença, para causar polêmica. Sabe, um texto muito rebuscado, mas que o objetivo dele é causar uma polêmica no grupo, discussão. É esse o objetivo. Mas como ele, na forma, parece ser tudo certo, muita gente cai. Tá? Então, escrevinhação é toda vez que você vê. O médico escreve texto muito longo, mas que às vezes muito confuso, não fala nada com nada. É proposital. As palavras complicadas são colocadas ali justamente para confundir, para mascarar a falta de conteúdo. Mas tem encarnado também dessas mesmas condições. Sim, mas eu tô falando do encarnado. Você não entende nada. Fala. Política é um, né? Esquece que eu falei aqui, mas fala e não fala nada, né? É isso. Isso é escrevinhação, tá? É aquela mensagem que não trouxe nada, falou um monte de coisa, e às vezes você não entendeu nada, ou se entende, às vezes causa polêmica. É isso, tá? É para enganar mesmo. Por isso é uma causa de obsessão, tá? O médium que é vítima disso, né? Ele está sendo obsidiado. Está sendo obsidiado e muitas vezes ele não percebe, tá? Outra causa. Ficou claro, gente? Escrevinhação tem a ver com texto escrito. Essa aí é a própria base da obsessão, está ligada à dominação. Espírito superior, né, os bons espíritos, eles respeitam o livre-arbítrio do médium ou da pessoa. Eles vão respeitar a sua forma de pensar. Ele não vai querer te conduzir para uma linha de pensamento que ele tem, que você não tem. Ele vai respeitar a sua forma de pensar. A obsessão, a base dela é nesse desrespeito. Então, não pode ser um espírito superior ou um benfeitor. Então, é um espírito inferior, pode ser até muito inteligente, tem uma inteligência muito grande, mas que não respeita a forma de pensar do outro, e quer dominar o outro. Tá? Então, a base é essa, a dominação. Aí tem um parênteses aí, nesse caso aqui, especificamente nesse caso aqui, que ele chama dominação. É quando um espírito, ele faz com que o médium só se conecte a ele. E ele impede, ele domina mesmo, ele quer dominar a mediunidade daquela pessoa. Então, ele impede que outros espíritos possam vir se conectar àquele médium. Só ele que quer se conectar. Tem que tomar cuidado com esse tipo, com essa causa aqui, com essa dominação aqui. Por quê? Tem médium que se conecta a só um tipo de benfeitor. Nesse caso, não é obsessão, conexão, um benfeitor, não estou falando com o espírito inferior. Eu só conecto com o irmão X. Por quê? A minha mediunidade ela é inflexível, eu não consigo ter sintonia e conectar com outro benfeitor. Eu só conecto com aquele. Mas é um benfeitor, e se é um benfeitor, não é obsessão. Tá? Kardec chama esse tipo de médium exclusivo, ou seja, ele tem a mediunidade exclusiva com aquele benfeitor ali, por algum motivo ele não consegue se conectar a outros benfeitores. Isso não é obsessão. Obsessão é quando é um espírito inferior dominando, e aí impede ele de se conectar com qualquer outro tipo de espírito. Não, ele vai comunicar, ele vai conectar com alguém só comigo.
só comigo. É meu, eu domino. Por isso, dominação. Entendeu? Esse é esse termo. Então, o obsessor afasta os outros. Mesmo que estejam na mesma faixa vibratória do médium. Mesmo que tenha possibilidade de conexão ali, ele impede. Ele domina mesmo o médium ali, só ele que manifesta naquela faculdade ali. Tá? Então, essas são as principais, não todas, mas as principais causas da obsessão. Vingança, inveja, covardia, orgulho, escrever em ação, dominação. Tá? Lembrando que, uma vez que você está em fixação mental, você está iniciando ali um processo obsessivo. Alguma dúvida? Não, você fala uma coisa, assim, por exemplo, quando eu estou com problema da pessoa chegar lá e falar uma coisa ruim. Eu fico aqui na cabeça, pensando naquilo. Aí, depois que eu estudo aqui, tem meio do ano que eu faço, eu tenho que parar de pensar nisso, senão vai acontecer, porque eu vou pensar. Vai, você coloca na cabeça, A acontece. pessoa fala coisa, principalmente na hora de eu dormir, gente. Se a pessoa chegar de noite, fala, na hora de eu dormir, fala uma coisa, eu não durmo à noite. Oh. Eu fico só pensando naquilo. Pois é. Tem que desligar, tem que tirar essa fixação, porque ela é prejudicial. Ela é prejudicial. Alguém quer fazer alguma pergunta do que a gente falou aqui? Tá tranquilo? Pessoal da internet, deu? Tá tudo certo aí? Só tá caladinho hoje da internet. O ódio não entra naquelas coisas. O ódio entra, mas ele tá dentro lá da vingança, né? Ele entra, com certeza. Todos os sentimentos de baixa frequência vai causar uma certa obsessão. O ódio é a base da vingança. Então ele entra. Entendeu? Porque a vingança é o ódio em ação. Entendeu? A vingança, a pessoa está colocando o ódio em ação. Que ela quer se vingar, ela quer prejudicar o outro por ódio. Bom, então a gente entendeu o que é obsessão, como ela acontece e as causas, né, o que causa a obsessão. E isso a gente está tirando assim, né, desnuviando os pensamentos, fazendo a gente entender que essas causas nascem aonde? Dentro de nós. Essas causas nascem dentro de cada um de nós. Somos nós que permitimos qualquer processo obsessivo que venha acontecer conosco. São todas vicissitudes que nós carregamos. Todas essas. Quem nunca, vou até voltar aqui, quem nunca sentiu uma raivinha que deu, você me paga, vingança? Quem nunca ficou com inveja de alguém? Quem nunca, em algum momento, se aproveitou de uma situação? Entra a covardia aí. Quem nunca deixou o orgulho falar mais alto? Vaidade. Quem nunca quis ludibriar alguém falando coisas bonitas? Né? Quem nunca quis dominar? Mesmo que seja alguém da família. Mesmo que seja o filho. Não, você vai fazer porque eu estou mandando. Percebe que essas causas estão dentro da gente. Tá? Então, vamos parar de jogar a culpa no outro. A culpa é do outro. É o obsessor que está fazendo isso comigo. É o obsessor que está me prejudicando. Tá, mas se você não permitisse que ele se conectasse a você, ele não te prejudicaria. Então, a causa está em você, não no outro. Muito importante a gente ter isso muito claro, viu? Tá, então, como a gente identifica que está acontecendo um processo de obsessão? Como perceber um processo de obsessão ali na nossa frente estiver acontecendo? Persistência de um espírito se comunicar. Aqui entra muito no caso dos médiuns desequilibrados ou médiuns iniciantes que não controlam, que não têm como discernir se aquela vontade é dele ou não é. E ali o espírito acaba manipulando a pessoa. Quer ver? Eu vou pegar um caso clássico. Sabe quando uma pessoa
fica nervosa, aí começa uma discussão, a pessoa fala um monte de coisa que não queria falar, porque não foi ela que falou. Foi o obsessor que conectou pela raiva, pelo ódio e falou um monte de coisa. Depois vai arrepender. Né? Essa persistência. Ah, mas se é um médium, então, vamos falar agora do médium ostensivo. E ele está desequilibrado, ele não controla. Então, esse espírito, ele, mesmo que a pessoa não queira, ela entra num processo ali de transmediúnico, sabe? E começa o processo. Às vezes está num lugar inadequado, sabe? Aí ela está nesse lugar inadequado e começa a falar. Ou, vamos pegar outro tipo de mediunidade, de efeito físico. A gente viu lá dos efeitos físicos. Lembra da tipologia? Barulhos. Pode acontecer. Às vezes a pessoa não está nem percebendo que é da mediunidade dela. Mas o espírito insiste ali para assustar, para fazer medo. Está persistindo. Eu diria insistindo, né? Ilusão. Quando você vê que o médium ele está iludido, ou seja, ele não está percebendo que a mensagem não é uma mensagem legal. Por exemplo, recebi a mensagem. Vamos voltar no caso do Eurípides? Nossa, recebi essa mensagem do Eurípides. E aí é uma escrevinhação. Fala coisas, não fala coisa com coisa, que texto longo. Tarará. O médium está iludido que é uma comunicação. E aí qualquer pessoa mais centrada, que lê a mensagem, faz aquela análise da fé raciocinada, pela forma e pelo fundo. Pela forma tá legal? Tá. Tem muita palavra rebuscada aqui e tal. Tá bem escrita com relação à gramática, concordâncias. Mas o conteúdo, o que tá falando? Não é possível que o Eurípides Barçanu falaria uma coisa dessa. Causando polêmica aqui entre nós? Não. Você me desculpa, fulano, mas isso aqui não é Eurípides, não. Aí o médico, o que faz? Se ressente. Sim. Ele só fala comigo. Ele está iludido. Então, quando o médium está iludido, isso é uma característica, tá? Que determina, que identifica que ele está sofrendo obsessão. Ele está obsidiado. Por quê? Porque ele está fascinado, ele não está vendo o que ele está fazendo. Isso é uma obsessão, tá? Médium que está iludido, ele está obsidiado. E junto a essa ilusão, quando ele acredita, né? Esse exemplo que eu dei também serve para a próxima aqui, ó. Na infabilidade, identidade do espírito. Quer dizer, é um mistificador se fazendo passar por Eurípides, e ele crê e ele fala que é porque é o Eurípides. E nada tira da cabeça dele que não é. Mesmo mostrando, olha, a mensagem não condiz com o que Eurípides falava, não condiz com o espírito da envergadura de Eurípides. Não, mas é ele. Ele fala que é ele. Eu sei que é ele. Está iludido. Ele crê nessa, ele tem a certeza nessa mistificação que ele está sofrendo. Então é a obsessão, tá? Essa crença na identidade absoluta. Lembra da gente falar que o elogio é um perigo? Que o bom médium, ele se esquiva dos elogios? Olha aí, ó. O elogio também pode ser uma forma de você identificar um caso de obsessão. Por quê? Às vezes, voltando no caso do médico Eurípides, aí o espírito fala para ele, não, você é um excelente médium, você transmite na íntegra tudo que eu quero falar para você, você continue assim. Vai recebendo elogio daquele mistificador, se fazendo passar por Eurípides, e vai acreditando. E continua o processo. Ele não sai daquele processo. Porque ele acredita que ele está fazendo tudo certo. Eurípides falaria o contrário para ele, não. Exatamente. Vamos trabalhar mais. Vamos cuidar da humildade, né? Vamos ser mais humildes. Né? Então, o médico que confia demais. Mentor que fica elogiando muito, tem que tomar cuidado. É claro que quando vence, por exemplo, a gente está no meio de uma sessão de desobsessão,
um mentor fala assim, o trabalho hoje foi muito proveitoso. O trabalho, isso. O trabalho foi proveitoso, o trabalho, entendeu? Falando do grupo, do processo. Então, o grupo. Agora, elogiou demais a pessoa e o médium acreditou nisso, tem obsessão, tá? Já era. Aí, ele acredita tanto que as pessoas começam a avisar para ele, olha, não é assim, fulano. Você está caindo numa armadilha. O que ele faz? Né? O povo lá fica, o povo fica com inveja de mim. O povo está me menosprezando. Eu vou me afastar desse grupo. Esse grupo está mistificado. Ele está e fala que o grupo é que está. E ele se afasta. E isso já aconteceu aqui várias vezes. Na casa aqui aconteceu com vários médios. Várias vezes. Várias. Tanto é que a equipe que começou, que era na outra casa, não sobrou nenhum. Não tem nenhum deles. Sabe? Então o errado é o outro. Então eu vou me afastar. Quando você começa a receber aviso, você não aceita. Aí você se afasta. Tá? Tudo isso fruto do quê? Do orgulho. Tá vendo como o orgulho é complicado? Vaidade, orgulho. Aí leva as críticas a mal. Fulano falou que eu escrevi essa mensagem tudo errado, que eu estava obsediado. Obsediado, nem é obsediado, é obsidiado. Eu estava obsediado. Olha só como pode falar que eu tenho um obsessor comigo. Deus me livre, nem sabe como é que o processo de obsessão funciona, que todos nós podemos estar sofrendo obsessão a qualquer momento. E aí leva tudo a mal, leva tudo pro lado pessoal, aí briga, discute. Né? Às vezes a pessoa não falou por mal, às vezes a pessoa falou para orientar. Não, mas fulano, nossa, tá me julgando. Tá me julgando. Tudo isso é indício de um processo obsessivo. O que mais? Necessidade incessante e inoportuna de escrever. A pessoa quer mostrar que é médium. Peraí que o meu mentor vai te mandar uma mensagem. Dá uma caneta. Dá uma caneta. Peraí que eu vou concentrar. Tá no meio da festa da família. Você tá passando. Peraí que eu vou te ajudar. Eu lembrei do comediante. Vem, Mandual! Quer dizer, necessidade de manifestar. Isso está muito a ver com fenômeno. Lembra da gente falar? As pessoas que buscam fenômeno. Muito a ver com isso. Tá? Ele está com a ideia fixa. Tipo, só o mentor, só a espiritualidade. A pessoa para de viver. Ah, será que eu como morango ou laranja hoje? No almoço. Ah, vou perguntar ao meu mentor. Você acha que a espiritualidade vai ficar perdendo tempo com isso? Né? Ah, eu não sei se eu vou sair hoje de azul ou de vermelho. Deixa eu perguntar para o meu mentor. Não é assim, né, gente? Constrangimento físico e domínio da vontade. Isso aí é um caso seríssimo de obsessão. É uma subjugação. A pessoa perde até a vontade. Ela não domina o próprio corpo. Eu quero levantar agora, mas não consigo. Fico deitado, prostrado. Eu não quero levantar, eu não quero dançar na frente de todo mundo agora, mas eu não consigo me segurar, começo a dançar. Eu não quero tirar a roupa na frente de todo mundo, e tiro. Já acontece, já é possível acontecer. No caso de subjugação, isso acontecer. E a pessoa às vezes nem vê o que está fazendo. Domínio físico, domínio da vontade. É a obsessão, tá? Ruídos e desordens persistentes. Aí entra na parte de efeito físico, que eu falei para vocês aqui. Está acontecendo muito ruído. Nossa, aquela casa do fulano é mal assombrada. O que tem de barulho lá, coisa caindo do nada. São os espíritos. Ou é zombeteiro, né, brincalhão, né, que está aproveitando ali da mediunidade de efeito físico da pessoa para ficar fazendo, causando medo ali, no caso. Oi?
Tira a roupa, né? É muito aflorado. Ixi, complicado, né? Complicado. Difícil demais. Então, todos esses pontos, você viu acontecendo, são indícios de obsessão. Tá ligado ao orgulho, tá ligado à raiva, tá ligado a todas aquelas vicissitudes que são as causas. Uma coisa ligada na outra. Viu acontecer ali, viu a pessoa não admitir um erro, não admitir que aquela mensagem não tá legal, ou falar assim, típico, você está duvidando da minha mediunidade? Essa frase é a frase do típico médium orgulhoso, vaidoso. Médium que quer aparecer demais, gente. Não, eu que vou fazer o tratamento do fulano. Já vi casos, por exemplo, de casas espíritas, grupos, trabalhos espíritas, é que o médium fala assim, chega para o grupo e fala assim, não, só eu que vou trabalhar com o mentor aqui, mais ninguém. Só eu que vou olhar as marcas. Só eu que faço cirurgia. Isso é sinal de orgulho, sinal que ele está, no mínimo, fascinado, que é um processo obsessivo. No mínimo. Né? Pegar um caso clássico, todo mundo conhece, João de Deus. Ele era o dono da verdade, né? Então, olha o que ele fez. Obsessão pura. Ele era manipulado o tempo todo. Obsessão. E às vezes fazia o bem mesmo, para convencer as pessoas, para continuar dominando e fazendo o que ele queria fazer com as outras. Acho que era a fé da pessoa, era tanto. É. Ele falou, sua fé te curou? A É. pessoa ia lá com uma fé tão É. grande melhorar, que a fé dela mesmo. Exatamente. Exatamente. Tem, né? Eu não vi, não. No início ele realmente fazia Então, trabalho. começou bem, né? Aí vem a questão do. Aí o orgulho vai começando a crescer, começa a obsessão, Aí eles começam a ver. aí fica fascinado, acabou. Aí virou uma máfia lá. Virou uma máfia lá. Os ônibus só podiam ser aqueles que ele aprovava. Exatamente. As pessoas que trabalhavam com ele tinham que passar por ele. Ou seja, tinha que ter o aval dele, como se ele fosse o dono absoluto da verdade. Isso é sinal de orgulho. O orgulho é causa de obsessão, gente. Infelizmente. Né? Pega um gigante de alma. Pega um cara que você fala, vixe, esse aí... Chico. Você já viu o Chico querendo impor a vontade dele? Impor o trabalho que ele tinha que fazer algo? Pelo contrário, ele se via e falava que ele era o cisco, o cisquinho, o pior de todos. E é o primeiro que estava disposto a trabalhar, a ajudar. Percebe a diferença? Um bom médium, ele é humilde. Bom médium não, né? Bom médium. Bom médium, ele sabe que a virtude da humildade é fundamental. Talvez a primeira que ele tem que ter para fugir do orgulho. Por isso que tem que fugir de elogio. Né? Então, para a gente fechar a aula de hoje... No caso do elogio, é importante, em muitas situações na vida, a gente não tem como fugir, né? Mas eu acho que quando alguém te faz um elogio, dependendo da situação, eu acho que você tem uma responsabilidade e um compromisso maior. Exatamente. Porque o pouco que você é capaz de fazer está gerando um certo reconhecimento. Exatamente. Então, o seu compromisso e a sua responsabilidade é maior ainda. Exatamente. É trazer o elogio para entender que você tem uma responsabilidade nas mãos. E o pouco que você fez já fez uma diferença. Se você quiser o melhor que você pode. Para te motivar a fazer melhor. Né? Isso, exatamente. Receber o elogio como fonte de motivação. Olha, o que eu fiz está dando resultado. Vou continuar, vou melhorar ainda mais. Beleza? Agora, receber o elogio para achar que você é melhor que alguém, aí é ladeira abaixo. Aí é ladeira abaixo. Gente, pegando tudo isso que a gente falou aqui hoje, da aula passada, dá para identificar verdadeiramente, assim, facilmente, verdadeiramente não, facilmente, dá para identificar facilmente quem é o agressor, quem é a vítima?
Quem é o obsessor, quem é o obsidiado? Se a causa está dentro da gente, Mas às vezes essa causa vem um ciclo rodando assim, onde uma vez você é a vítima e na outra você é o opressor. exatamente. E quando você foi o opressor, você automaticamente gera a reação Da outra equivalente pessoa. na outra pessoa, aí na outra você é a vítima. E quem foi a sua vítima Exatamente. é o opressor. Exatamente. Ou seja, o que vai causar obsessão? Essa reciprocidade, essa afinidade das nossas imperfeições. Essa é a causa primordial. A afinidade das imperfeições. Então eu posso estar sofrendo agora, nesse momento agora, então, nesse momento eu posso estar sofrendo uma investida de alguém, certo? Só que essa investida é só uma consequência do que eu fiz. E essa investida só está tendo efeito porque eu estou permitindo pela minha imperfeição, pela afinidade que eu tenho com a imperfeição do outro. Conectou e aconteceu. Isso é normal, porque todos nós somos imperfeitos. Exatamente. 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 E é aí que entra a nossa responsabilidade de entender que somos nós que somos os responsáveis por cortar esse ciclo. Pagando mal com mal, você vai cortar? Você vai fomentar. Por isso que Jesus falou, pagai o mal com o bem. Aí você corta. Aí você corta. Tá? Educação evangélica, amadurecimento moral, instrução, amai-vos e instruí-vos. Esse é o corte. Esse é o corte. Exatamente. Aí, a gente... Os alvos, né? Quem é alvo de obsessão? Todos nós. Mas pode acontecer, a obsessão só acontece no espírito com o encarnado? Não. Uma vez que você instaurou uma fixação mental, não importa se está encarnado ou desencarnado. Vai acontecer uma obsessão. Exatamente, olha lá. Então, a obsessão acontece do desencarnado para o encarnado, que é muito comum, né? A maioria das pessoas sabem disso. Acontece do desencarnado para outro desencarnado, porque os dois estavam em conflito. Desencarna e continua. Não é porque desencarnou que eles passou a se amar. Não, eles continuam se odiando. Então, eles continuam com fixação mental de raiva um no outro. Então, acontece do desencarnado para... Por exemplo, nas zonas umbralinas, está cheio de legiões que são dominadas por espíritos inteligentíssimos, que são os chefes, que são os dominadores que obsediam legiões de espíritos para fazer o que eles querem, para manipular. Está cheio de casos assim. Tem vários livros que contam histórias desse tipo. Né? Nas zonas umbralinas. Aqui, para exemplificar o desencarnado com o desencarnado. Encarnado obsediano, desencarnado. Como assim? Como é que eu, encarnado, posso ser um obsessor de um desencarnado? Ah, minha mãe, volta, mãe. Eu não aguento viver sem a senhora aqui, mãe. Volta, por que você foi embora? Isso é uma forma de obsessão. Aí ela está num processo lá, que ela está precisando se recuperar, e aí com a minha dor eu transmito essa dor para ela, e eu puxo ela, e ela às vezes, mesmo sem querer, vem ao meu encontro, porque eu estou atraindo ela. E você está falando de pessoas que você conheceu aqui, e aqueles obsessores que você não deixa eles ir embora também. Excelente comentário. Nossa, é triste. Aí eu volto no ódio. Aí que a gente está falando dos ciclos. Tá bom. Aí eu tenho um inimigo de outra reencarnação. Só que eu reencarnei, ele não. Mas
Vamos pensar ao contrário, que ao invés dele me procurar, ele está querendo desvincular de mim, de alguma forma, querendo tocar a vida dele. Só que, como eu, inconscientemente, ainda guardo o rancor dele, todas as vezes que eu vibro no ódio e na raiva, ou desejo de vingança, que seja com uma pessoa que eu conheço aqui encarnado, eu me conecto a ele. Porque ele é um inimigo de longa data minha. Aí, isso explica quando a gente está numa sessão de desobsessão, aí você ouve o espírito falar assim, mas o fulano não para de me chamar. Entendeu? Porque na raiva e no ódio, você se conectou àquele seu inimigo do passado. E às vezes ele nem queria, mas você chamou ele porque você está vibrando na raiva e no ódio. Fulano não para de me chamar. É como se você estivesse chamando ele mesmo. Então aí acontece, de encarnado para desencarnado. Outro exemplo. Vai no centro, trata, o espírito é levado embora. Aí a pessoa continua. Faz os pensamentos ruins. Volta tudo de novo. Volta de novo. Gente, falta. Volta de novo. E encarnado para encarnado, isso é fácil, né? É só você pensar naquela pessoa que te prejudicou, que você tem um ódio dela, que você quer acabar com a vida dela, ou aquela pessoa que fala assim, você me paga, fulano, que é seu, tá guardado. Pronto. Está conectado naquela pessoa. Como diz o Haroldo Dutra, gente, quer ficar grudadinho com a pessoa 24 horas? É só ter ódio por ela. Quer grudar na pessoa? Tem ódio por ela. Você vai grudar nela. Eu vou no açougue agora. Deus ajude que aquele traste não esteja lá, que eu não quero nem ver aquela pessoa pintada de ouro. Vai no açougue, primeira pessoa que encontra. Atrai. Atrai. Pelo ódio, mas atrai. É uma obsessão de encarnado para encarnado. Aquela pessoa te prejudicou há 20 anos atrás e você não tira ela da sua cabeça. Você não perdoa. Você não perdoa de jeito nenhum. Eu lembrei de você falar que atrai, e a gente atrai mesmo. Eu fui parar na Niubis para fazer fisioterapia na segunda-feira, foi o único dia que não estava chovendo de manhã, né? Aí só tinha lugar para pôr motinha assim, na tampa do bueiro. Eu fui pôr, e eu pensei assim, nossa, eu tenho que ter cuidado, segurar essa chave, para a chave não cair dentro do bueiro, né? Aí fui pôr a bolsa assim, a chave não, porque eu segurei, meu celular pegou lá dentro. Aí, ó. Vibrou no negativo, aí tá eu lembrei de você na hora, né? Vibrou de mim. Ah, não lembra não? Não lembra não. Mas resgatou? A chave eu segurei, meio por sorte, e aí lembrei da outra colega ali. Aí eu falei, graças a Deus que não está chovendo hoje. Se tivesse aí eu chamei o outro colega que está com problema no braço também, ele chegou de um lado, eu do outro, nós arrancamos a tampa, eu deitei. O senhor falou muito sério, o que o senhor Nelson falou. Encarnado para encarnado gera muita doença. De repente, você está lá, você está de boa, você está tranquilo em casa, aí de repente dá uma dor de cabeça do nada, você começa a passar mal, dá mal-estar, vai no médico, faz exame, não dá nada, e você com mal-estar, está passando mal. Mas tem alguém te mandando um monte de vibração negativa pensando mal de você. Você está recebendo aquela carga da pessoa. E do nada você está passando mal. Nada é por acaso nesse mundo. Tem dois casos de meu, assim. A irmã dele tinha muito ódio de uma pessoa, do ex-marido. E ela tinha um câncer e sarava. O irmão dela era da Xexeroê. E foi e falou para o mulher que ela tinha que perdoar, se ela não perdoasse e tal. Aí ela acabou, perdoou e ela se tratou e ficou. Já tem um outro colega meu que ele é evangélico, que vai para casa. A irmã dele também odiava, ela falou, se você não perdoar, você vai falando, eu morro, mas eu não perdoo. E ela morreu. Aí, tá vendo? O ódio causa muita coisa, gente. As emoções que a gente não trabalha elas, através do perdão, elas vão desencadear no corpo de alguma forma. Você vai pagar o preço. De uma forma ou de outra. Gente, atividade para a semana. Quem que vai trazer o caso da obsessão semana que vem? Eu, mas é assim, eu. A Vilma. Não, mas é assim, eu tenho. Então Eu tá. falei para você
está vivo lá, esses 2 casos de suicídio, mas eu não vou falar sobre eles não, porque o da minha irmã é bem mais complexo. Tá, então você conta da sua irmã. Beleza, então a Vilma vai trazer para a gente o caso semana que vem. E uma indicação de leitura, tá? Item 252 do capítulo 23 do livro dos Médiuns. É um caso muito interessante de obsessão, viu? De umas irmãs lá. Leia esse, é pequenininho, tá? É uma leitura simples, rápida. Leia esse trechinho, fala de uma obsessão muito clássica lá. Tá bom? Vamos encerrar? Eu vou pôr no grupo, tá? Então vamos elevar o pensamento a Jesus. Mais uma vez. Vamos agradecer agora pela oportunidade dessa aula de hoje. Mais uma vez, a oportunidade de trazer mais conhecimentos para o nosso sistema, entendendo processos tão importantes que acontecem com a gente, às vezes mesmo sem a gente saber, que é o caso da obsessão. Então vamos agradecer pela oportunidade, agradecer aos mentores, benfeitores amigos que estão sempre aqui, nos trazendo as intuições necessárias, as inspirações necessárias, e obviamente ao nosso grande amigo e mestre Jesus, por sempre estar nos amparando e nos ensinando. Agradeça e volte a irradiar novamente a sua luz, para que possamos novamente formar aquela linda corrente de luz com a espiritualidade. E nessa conexão, juntos agora, conectados a Ele, o nosso grande mestre e amigo, orando a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês, que Jesus abençoe.